Processo de gestão de pessoas e sustentabilidade. Então, no outro livro do Kevin Nato, Gestão de Pessoas, ele fala que a gestão de pessoas ele possui 6 processos: né? Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Dentro do processo de agregar, nós temos o recrutar e o selecionar pessoas. No aplicar, orientar pessoas, modelar o trabalho e avaliar o desempenho. Recompensar, remunerar pessoas, programa de incentivos e benefícios sociais. No desenvolver, nós temos o treinar pessoas e o desenvolver pessoas e organização. No manter, a relação com os empregados, a saúde e qualidade de vida e a gestão de informação. Já fica aqui no processo de monitorar. Como é que cada um desses processos se relaciona com a questão da sustentabilidade? Vamos começar aqui pelo agregar. A visão sustentável deve ser um dos critérios para a admissão de um candidato. Então, agregar, você tem aí o selecionar e o recrutar candidatos, primeiro recrutar, depois selecionar. E esses candidatos precisam ter uma visão sustentável se você quer mesmo se tornar uma empresa verde. É importante que desde o processo de seleção de funcionários você utilize isso como um critério para admissão de funcionários. Se a empresa tem uma imagem sustentável, isso ocorre naturalmente. Então, uma empresa, por exemplo, como a Natura, que tem uma imagem sustentável, a tendência é que boa parte dos candidatos sejam candidatos que tenham aí esse viés mais ambientalista, entre aspas, que isso atraia candidatos com essa vocação. Os tipos de recrutamento clássicos da gestão de pessoas são interno e externo. O interno usa o banco de dados dos colaboradores da empresa para promover aqueles com perfil sustentável. Então, você quer implantar uma gestão sustentável, você tem que selecionar um gerente para assumir, né, o planejamento tático ambiental, digamos assim, a mudança que você quer. E você tem que ter uma comissão também para atuar. E essa comissão ela pode ter algum benefício de remuneração, por exemplo. Quais são as pessoas que você vai chamar para essa comissão? Você vai ter que analisar o perfil das pessoas que já trabalham na empresa. Uma forma de recrutamento interno para fazer uma promoção. O recrutamento externo, você vai tratar de candidatos de fora da empresa. Então, a empresa não possui, por exemplo, um gerente qualificado para implantar um sistema de gestão ambiental, e aí você vai ter que fazer uma seleção a partir do conhecimento e experiência da prática sustentável das pessoas que se candidatarem. Existem vários prós e contras aí nos tipos de recrutamento interno e externo, mas esse é assunto para outra aula. O recrutamento e a seleção de forma geral, a gestão de pessoas como um todo, todos os processos se baseiam em dois critérios. Então, pode ser o critério do cargo, ou seja, uma adaptação do candidato a um desenho de cargo feito previamente. Você primeiro faz o desenho de cargo, é uma coisa que inclusive vem lá do FAIOL, da administração clássica, e temos como exemplo o concurso público para qualquer órgão, mas a gente está falando aqui do IBAMA, que é um órgão ambiental. Então, vai ter lá o cargo pré-definido que a pessoa vai assumir, quais são as tarefas que ela vai ter, e aí você vai adequar a pessoa àquele cargo. Então, o foco está no cargo. Quando você faz o recrutamento por competência, a adaptação das atribuições das organizações à competência dos candidatos, ou seja, você não tem um cargo pré-definido, você vai ver uma lista de pessoas, aí você vai ver, essa pessoa é muito boa. Então, eu vou adequar o meu cargo, a minha estrutura organizacional, por exemplo, da empresa, para incluir essa pessoa de alguma forma, porque ela é boa. Então, você não olha para que cargo previamente ela vai ter, você vai simplesmente selecionar boas pessoas e depois você vai pensar nas tarefas que elas vão fazer. É muito comum, por exemplo, numa seleção de mestrado, de qualquer área, mas na área ambiental especificamente também. Então, um professor, um pesquisador, ele tem vários projetos de pesquisa, inclusive várias linhas de pesquisa. Então, não é algo tão pré-definido. Você pode, por exemplo, aparecer um candidato que tenha um projeto de pesquisa
que não está dentro daquilo que um professor pesquisa habitualmente, mas que está muito bem escrito e que o candidato é muito bem qualificado em termos de currículo, inclusive o currículo é uma das etapas, e o professor o grupo de professores pode decidir pela aprovação desse candidato, mesmo que não tenha aí um cargo, entre aspas, pré-definido para ele. Então, o olhar está muito mais para a competência do que para o cargo. O processo de aplicar. A orientação das pessoas envolve um processo de socialização para conhecimento inicial da cultura sustentável da organização. Então, o indivíduo acaba de ser aprovado para trabalhar numa empresa, acaba de conseguir um emprego, e aí é muito comum as empresas fazerem alguma boa-vinda, não necessariamente uma festa, uma confraternização de boa-vinda aos novos funcionários. Aí se chama de socialização. Então, nesse ambiente mais informal, digamos assim, não é aquele ambiente de trabalho propriamente dito, aí você vai conhecer as pessoas, você vai conhecer para além do seu ofício ali no momento, você vai conhecer o que elas pensam e, claro, vai ficar muito claro, se for uma empresa verde, a cultura sustentável da organização. O organograma deve ser desenhado de forma a privilegiar cargos e competências sustentáveis, inclusive para o desenvolvimento de carreira. Carreira é o potencial de você crescer dentro da empresa, ou seja, assumir vários cargos. E quando você desenha uma carreira, quem faz isso é a auto-administração ou gerente de gestão de pessoas, você pode levar vários critérios em conta, como produtividade, assiduidade, entre outros. E, claro, numa empresa verde, o critério da sustentabilidade ele é essencial para o crescimento dos funcionários dentro da empresa. E, como está dito aqui, a sustentabilidade fará parte do processo de avaliação dos colaboradores. O processo de recompensar. O sistema de recompensa variável ou meritocrático pode incluir critérios sustentáveis. Então, você tem a recompensa, é o tradicional salário, mas você pode ter uma recompensa variável, por produtividade, por exemplo. Aqui se chama meritocracia. Quanto mais você produz, mais você ganha. É muito comum em cargo comissionado, isso, de vendedores, por exemplo. Mas você pode ter outros critérios além de quanto mais você vende, e inclusive critérios sustentáveis. Por exemplo, quanto menos desperdício tem seu setor, entre outras coisas. O sistema de benefícios pode incluir parcerias com outras empresas verdes. Por exemplo, subsídios para refeições mais sustentáveis, não necessariamente vegetarianas, mas refeições que venham aí de plantações da agricultura familiar ou de manejo sustentável de certas colheitas que preservem o meio ambiente, a origem desses alimentos, né? A empresa que fornece esses alimentos, toda a cadeia produtiva está preservando o meio ambiente. E aí você vai firmar parceria com esse tipo de empresa para ela fornecer as refeições dos trabalhadores. Você pode ter uma parceria com assistência médica hospitalar, com convênios que possuem a certificação ambiental, pode ser um dos critérios. Olha, os nossos funcionários só vão ser atendidos por hospitais que estão cumprindo as normas ambientais e, inclusive, seguem a ISO 14001, por exemplo. O processo de desenvolver significa oferta de cursos de capacitação e treinamento na área ambiental, a partir de consultoria externa, principalmente. Você vai desenvolver e capacitar as pessoas para atuar na área ambiental. Então, a implementação do próprio processo de mudança organizacional, no caso de empresas não sustentáveis, ou seja, você vai ter que capacitar as pessoas, e inclui também o desenvolvimento de lideranças e motivação dos funcionários para a criação de valor sustentável. Manter um bom sistema de comunicação e cooperação com os colaboradores, facilitando a disseminação de ideias sustentáveis. Você pode ter um espaço de recreação, que pode ser as sedes campestres, com valorização da natureza, então você tem essa pegada mais ecológica nos espaços de lazer dos funcionários.
Você também tem a prevenção de acidentes que se comprometem com a segurança do trabalho, a ISO 45001, e a gestão de risco ambiental que está inclusa na própria ISO 14001. Manter os funcionários também, se o funcionário enxerga um valor sustentável na empresa, ele pode querer ficar nessa empresa mesmo que um concorrente ofereça um salário maior, porque chega um determinado ponto, a própria pirâmide de Maslow explica isso, que o funcionário não está num ambiente só por dinheiro. Existem outros fatores, como o reconhecimento, que nós inclusive falamos no início desta aula. Por fim, o processo de monitorar tem a manutenção do banco de dados dos colaboradores com seus resultados e competências, ou seja, você vai monitorar os resultados e quais habilidades os colaboradores estão adquirindo, mas esses resultados podem ser muitas vezes voltados para as questões ambientais. Olha, uma gestão de informação deve levar em conta também indicadores ambientais, funcionários que geram menos lixos, entre outras coisas. Pode ser utilizado, por exemplo, a adoção do teletrabalho. O teletrabalho ele reduz a pegada ecológica dos funcionários. Se o teu funcionário consegue produzir o bastante fora do ambiente de trabalho, isso é um lado bom para a produção, mas também um lado bom para a sustentabilidade, porque, por exemplo, ele não precisa se deslocar para ir para o trabalho, ele não vai gastar a gasolina do carro dele, por exemplo, ele vai deixar de emitir CO2, entre outras coisas. Então vai ter uma redução na pegada ecológica aí, a questão do home office.